Olá, tudo bom? Nesse vídeo de hoje eu vou falar para você sobre a dieta cetogênica. O que é a dieta cetogênica? Para que ela serve? Dá para emagrecer com a dieta cetogênica ou ela é mais indicada para uma questão de saúde? Tem outras indicações? Como fazer? Exemplos de um cardápio, dicas que você pode fazer para colocar no seu cardápio do dia a dia. Vou te dar umas ideias de receita, enfim. Fica comigo até o final que você vai amar esse vídeo. Antes de mais nada, se você é novo por aqui, aproveita agora, se inscreve no canal, ativa o sininho. Eu tenho vídeo novo todo dia dos mais diversos assuntos. O canal tá bem eclético por aqui. Muitas pessoas vêm me pedindo nos comentários para falar sobre dieta cetogênica. Realmente faz todo sentido. A dieta cetogênica não é novidade nenhuma, tá, gente? A dieta cetogênica existe desde 1920. Ela foi criada nos Estados Unidos. Foi criada realmente com o intuito de curar, de tratar, de diminuir a quantidade de crises de epilepsia refratária em crianças. Vinha sendo usado para esse meio, para esse sentido, tendo resultados expressivos. Eu vou falar mais disso para vocês depois, mas a partir de 1940 ela caiu em desuso por conta das drogas anticonvulsivantes que foram sendo criadas e por ser uma dieta muito difícil de ser seguida, principalmente por criança, então ela acabou caindo em desuso. Atualmente ela vem voltando muito forte na mídia, focando a questão do emagrecimento, a questão do controle da glicemia, do diabetes, porque realmente ela está intimamente ligada com o controle do diabetes tipo 2, com o controle da síndrome metabólica, ovários policísticos. Eu vou falar mais disso para você aqui agora. Quando a gente pensa em dieta para restrição de peso, você sempre se lembra daquela pirâmide alimentar, não é? As pessoas que já tiveram algum contato com nutricionista alguma vez, ou enfim, que já gostam desse assunto, sabem que existe uma coisa chamada pirâmide alimentar, que na verdade a gente indica o consumo dos alimentos como se fosse na proporção de uma pirâmide. A base da pirâmide, o que ocupa maior área, maior espaço, devem ser os carboidratos integrais, complexos, de menor índice glicêmico. No meio da pirâmide, as proteínas e no topo, bem pequenininho, a gordura. Quando você pensa na dieta cetogênica, é o contrário. A base é de gorduras boas, eu vou te explicar mais quais são. No meio continua sendo a mesma quantidade, a mesma proporção de proteína e no lugar das gorduras da outra dieta ficam os carboidratos. Ou seja, a dieta cetogênica não é a dieta das proteínas. A dieta cetogênica é o que a gente chama de low carb, high fat, ou seja, baixa em carboidrato e alta em gordura. A proteína continua mais ou menos na mesma proporção, mas é interessante que você entenda que a fonte principal de energia dessa dieta de calorias vai vir das gorduras. A escassez, então, dos carboidratos da sua alimentação vai fazer o seu organismo quebrar as gorduras existentes, tanto já presentes, né, nos tecidos lá onde estavam estocadinhas os estoques de gorduras, como as gorduras que você está consumindo vão ser quebradas em ácidos graxos e corpos cetônicos. E conforme vai tendo o aumento dos corpos cetônicos na sua circulação sanguínea, você entra no que a gente chama de estado de cetose e por isso o nome dessa dieta é dieta cetogênica. Então, só para você entender como funciona, se você não está consumindo uma grande quantidade de carboidrato, mas você consome muita quantidade de gordura, muita quantidade de proteína, um pouquinho de carboidrato, você fica pensando, caramba, como é que fica essa regulação de glicose? Como é que ficam as fontes de energia do meu organismo? Porque normalmente quando a gente pensa em energia, em ânimo, em disposição, a gente pensa em carboidrato, né? Mas não, o que acontece é que no primeiro momento o seu organismo vai começar a gastar a glicose que estava naturalmente presente, circulando no seu organismo. Depois ele vai para o seu fígado e gasta um pouco dos estoques de glicogênio que estavam acumulados lá, e aí ele começa nos estoques de gordura a utilizar a gordura como fonte energética, quebrando nesses dois compostos que eu te falei, que passam a regularizar os seus níveis de energia. Ah, Patrícia, mas eu vou ter hipoglicemia, eu vou passar mal, vou me sentir mal? Normalmente, na grande maioria das pessoas, há um ajuste do seu organismo, porque o fígado consegue criar glicose para manter os níveis de uma forma regulares. Você vai ter menos oscilações de glicose, menos subida e descida de glicose, justamente porque você não está consumindo carboidrato e o fígado consegue regular isso melhor. Tem que deixar uma ressalva aqui para você que no caso dos diabéticos é sempre importante que tenha um acompanhamento médico, seja diabético tipo 1 ou tipo 2, porque pode envolver questão de medicação, pode envolver a questão de insulina, pode ser perigoso para você. Então, antes de começar uma dieta cetogênica, se você for diabético ou se você tiver qualquer tipo de problema com metabolização de glicose, consulta o seu médico e vê se está liberado no seu caso. Vou te falar então agora rapidinho alguns dos benefícios da dieta cetogênica e já vou te passar
algumas dicas de cardápio, como fazer na prática. O primeiro benefício da dieta cetogênica tem que ser, né? A queima de gordura se torna mais fácil, principalmente porque você não tem glicose ali circulando tão abundantemente, você não consome carboidrato, que normalmente é a via preferencial. Quando você não tem o carboidrato ali disponível prontamente, o seu organismo já está forçado a utilizar aí na gordura como fonte energética, ele já tem essa via ativada, então se manter ali queimando mais gordura se torna mais fácil para ele. A dieta cetogênica pode poupar sua massa muscular, desde que você siga um cardápio, uma alimentação realmente equilibrada em termos de macronutrientes e quantidade de caloria. O que eu quero dizer com isso? Não adianta você começar a fazer uma dieta cetogênica e comer muito pouca quantidade de caloria. Isso sim pode fazer com que você queime massa muscular e entre em catabolismo muscular. Se você faz uma dieta cetogênica com a quantidade de energia, o valor de calorias ideal para você, para sua atividade física do dia, não precisa se preocupar, porque ela vai buscar a energia dos corpos cetônicos, né, dos subprodutos da gordura, como eu te expliquei, ele não vai buscar na fonte de massa magra porque ele já tem esse estoque de energia. E isso vai acontecer dele buscar na massa magra se você, junto com a cetogênica, fizer privação de caloria. Esse é um ponto importante. Como você vai ingerir menos carboidrato, vai ter uma menor sinalização da secreção de insulina do cérebro para o seu pâncreas. Com isso, a dieta cetogênica ajuda a regularizar os níveis de insulina. Se você está com medo de ficar diabético, já está pré-diabético, tem síndrome metabólica, tem uma grande secreção de insulina, pode ser que a dieta cetogênica te ajude nesse sentido a regularizar um pouco a produção de insulina, justamente porque ela não vai ser tão necessária porque você pouco está consumindo carboidrato. E um outro aspecto super importante da dieta cetogênica, e esse principalmente para quem está fazendo a cetogênica para emagrecer, é que ela ajuda muito a controlar o apetite, porque mais uma vez, como você não vai ter grandes secreções de insulina, que é um hormônio que faz com que os níveis de açúcar caiam no sangue e sinaliza a fome novamente. Essa questão da fome, do controle da fome, e principalmente da gula, daquela vontade de mastigar, de comer, ficar atrás de comida, diminui bastante também. Então, se você quer colocar em prática, agora vamos às dicas práticas, para você começar a fazer cetogênica se você achou que você quer embarcar nessa jornada agora. Como é que fica a distribuição dos macronutrientes, né? Carboidrato, proteína e gordura. A maior fonte de energia vai vir das gorduras, como eu já te falei, entre 60% e 70% do valor energético total, ou seja, não é uma dieta das proteínas. As proteínas vão variar entre 30% a 40% da sua alimentação, e os carboidratos realmente de 2% a 8%, é muito pouco carboidrato realmente para a dieta de fato ser cetogênica. A dieta cetogênica é um tipo de low carb, mas é bem importante ressaltar para você que nem toda low carb é cetogênica. Eu poderia dizer para você assim de uma forma mais simples que a dieta cetogênica é a low carb mais difícil, mais dura, porque é que tem a menor proporção de carboidrato. Então, só para você se situar aí, que pode ser que você fale, Patrícia, eu faço low carb, mas não chega a ser tão pouco carboidrato assim. Legal, pode ser, mas aí você não está fazendo cetogênica. E também não tem problema nenhum. Se está funcionando para você, se é o que você busca, sem problemas. Estou querendo te mostrar a diferença das duas. A dieta low carb vem sendo utilizada para emagrecer justamente visando alguns dos benefícios da dieta cetogênica, como a diminuição da insulina, o controle da fome. Então, algumas pessoas começaram a fazer esse plano de alimentação low carb, essa dieta low carb. Algumas pessoas consomem 150 gramas de carboidrato por dia, 100 gramas, e ficam bem, emagrecem, têm esses resultados. Outras pessoas não. Normalmente, a cetogênica começa a partir dos 50 gramas de carboidrato ou menos por dia, mas, mais uma vez, é importante que você consuma esse mínimo de carboidrato também, até porque é virtualmente impossível você não consumir carboidrato nenhum por dia, porque o carboidrato está presente, mesmo em quantidades pequenas, em alguns vegetais que você deve consumir para toda a saúde, né, para ter uma variedade alimentar. Então, realmente, você vai acabar consumindo carboidrato, mas na cetogênica, o normal é que ele não passe dos 50 gramas por dia. Então, se você usa aqueles aplicativos para controlar a sua ingestão, deve ficar por aí a sua quantidade de carboidrato diária. Antes de te explicar na prática agora quais alimentos consumir, em quais horários, eu te dar umas dicas aí de café, almoço, janta. Quero te lembrar que eu tenho aqui no canal várias receitas low carb que eu preparei e receitas para diabético que algumas são low carb, então sugiro que você assista essas playlists, vou deixar o link aqui embaixo para você. Vai lá e dá uma olhada nas receitas, tem muita receita gostosa.
realmente muita coisa legal para te ajudar no dia a dia. Vamos falar então de exemplos de alimentação, café da manhã, almoço e jantar, lanche, que eu sei que é isso que vocês ficam mais preocupados. Por incrível que pareça, as pequenas refeições são que as pessoas ficam mais preocupadas de como fazer. O teu café da manhã pode ser por exemplo, uma vitamina de leite de coco com abacate, um pouquinho de canela, pode ser uma omelete com alguns vegetais, pode ser ovo cozido, enfim, pode ser um shake de água com leite de coco e um pouco de whey protein. Quando você for comprar suplementação, se você faz suplementação, toma cuidado para consumir um whey com menor quantidade de carboidrato. Normalmente vai ser um whey isolado, porque além dele não ter carboidrato adicionado, a quantidade de lactose naturalmente presente vai ser menor, então fica mais fácil de você colocar na sua alimentação. Com relação ao almoço e jantar, já fica bem mais fácil para a gente seguir. As proteínas, de uma forma normal, você pode escolher uma ou duas fontes dela, de acordo com a sua proporção aí do dia. Carne, frango, peixe, frutos do mar, tudo isso fica bem tranquilo. Ovos, queijos e, óbvio, muitas saladas, sempre cuidando da quantidade de carboidrato dos legumes, porque das verduras é mais fácil, né? Normalmente as verduras têm muito pouca quantidade de carboidrato por porção, mas cuidado com os legumes, não quero dizer que você não vai conseguir colocar, mas talvez a porção tenha que ser mais reduzida. E de lanche da tarde a mesma questão, você pode utilizar castanhas, nozes, abacate, coco, enfim, tem vários alimentos que são muito ricos em ótimas gorduras, fibras e que tem muito pouco carboidrato na sua composição, então entram tranquilamente na dieta cetogênica. Então, algumas dicas para você colocar a dieta cetogênica em prática. Se você costuma consumir muitos alimentos industrializados, pega o hábito de olhar o rótulo e ver a quantidade de carboidrato por porção para garantir que você está consumindo o mínimo possível, porque às vezes você pode estar pensando que aquele alimento é fonte de proteína ou de gordura e na verdade pode ter uma grande quantidade de carboidrato embutido ali, como é o caso das salsichas, dos nuggets. A gente tem que ter cuidado com esses alimentos e realmente tentar evitar o mínimo, evitar consumir, né? Consumir o mínimo possível deles, porque em termos de qualidade nutricional também não é interessante. E esse vai para o segundo ponto da minha dica para você. Já que você vai ter tanta restrição para vários tipos de alimentos diferentes, foca nos alimentos com uma densidade nutricional boa, com muitas vitaminas, minerais, antioxidantes. Então coloca ao máximo os legumes dos que você conseguir consumir, que tem menos amido, os folhosos, as frutas que você pode consumir, normalmente abacate, coco, morango dá para você consumir, maracujá. Tenta dar uma variedade, né? Consumir com mais variedade para que você consiga pegar vários nutrientes diferentes, isso é muito importante. E outra dica muito importante, não é porque você está fazendo uma dieta cetogênica que você, a fonte da minha principal de caloria da minha dieta é gordura, que você vai cair matando no bacon, na salsicha, na linguiça. Pensa em uma dieta que seja sustentável a médio e longo prazo e saudável para você. Busca boas fontes de gordura, como eu te falei, o abacate, o azeite, as castanhas, os peixes gordos, que você vai ter melhores resultados, não só em termos de emagrecimento, mas de saúde, de perfil lipídico, de saúde do seu coração também. Vou repassar para vocês, então, rapidamente, o que você vai poder comer e o que você não vai poder comer. Acho que é importante eu falar isso para você, porque outro dia eu estava aqui no canal e uma pessoa fez um comentário no meu vídeo de dieta low carb, falando que agora estava começando a fazer dieta low carb e que só estava consumindo batata doce, arroz integral. Isso não é dieta low carb, gente, a não ser que você consuma um pedaço ultra pequeno, porque esses vegetais têm muito amido na sua composição. É bem importante vocês saberem que reeducação alimentar é uma coisa, dieta low carb é outra coisa e dieta cetogênica é outra. São vias diferentes de emagrecer, tem o jejum intermitente também. Enfim, existem formas diferentes de você conseguir emagrecer por motivos diferentes, necessidades diferentes ou condições diferentes. Algumas pessoas não conseguem fazer dieta cetogênica ou dieta low carb e partem para a reeducação alimentar. O mais importante é a gente lembrar que existe uma coisa chamada individualidade bioquímica. O que funciona para mim pode ser que não funcione para você. E se funciona para você e você está tendo acompanhamento, tá tudo bem com os seus exames, com a sua saúde, ótimo. Mas sempre vamos lembrar disso, tá? E lembrar que dieta low carb é uma coisa, cetogênica é outra, reeducação alimentar é outra. Voltando para a cetogênica, quais são os alimentos bons para você consumir? Todos os tipos de carne, proteína, né, de uma maneira geral, carne, frango, peixe, ovos, isso é bem interessante. As gorduras que devem ser a principal fonte de energia, então azeite, castanhas, abacate, enfim, tudo que você quiser consumir, salmão, os peixes mais gordos vão te dar mais saciedade. O bacon também tá nessa lista, tá? Ah, pode consumir, Patrícia, eu já vi.
Pode, mas consuma o mínimo possível, porque tem nitrato, nitrito, sal de cura. Não é porque o alimento está liberado, posso consumir, que você vai também consumir até amanhã de manhã, sem critério. Tenta consumir em alguma ocasião especial, se você faz questão. Os vegetais sem amido devem e podem ser consumidos. Brócolis, tomate, todas as verduras, couve-flor, abobrinha, esses vegetais vão te dar mais saciedade, vão variar a sua alimentação, vai ficar uma forma mais tranquila de você seguir. Eu tenho até algumas receitas com alguns deles aqui, dá uma olhada para ter ideias diferentes. Queijos e outros laticínios. Você pode consumir porque naturalmente a lactose, que é o açúcar presente naturalmente no leite, já foi quebrado. Então é mais fácil você consumir os queijos mais amarelos e os laticínios, né? Os iogurtes, o queijo, de uma maneira geral, é bem interessante e sacia bastante. E as nozes e as sementes, como eu já te falei. Você pode consumir chia, você pode consumir linhaça, nozes, castanhas, amêndoas, tudo isso. Cuidado, mais uma vez, com os vegetais que tem muito amido. Batata doce, aipim, inhame, tudo isso provavelmente não vai caber na cetogênica, a não ser que você coma uma quantidade ultra pequena. Os feijões, apesar de saudáveis, para cetogênica também normalmente não conseguem ser encaixados, porque tem uma grande quantidade de carboidrato. Os grãos, grão de bico, lentilha, ervilha também não vão conseguir entrar, além, claro, de arroz, macarrão, pão, tudo que naturalmente já tem muito carboidrato na sua composição. Vamos só tomar cuidado e desmistificar algumas questões. Por exemplo, não pode cenoura, não pode milho na dieta cetogênica. Tudo é uma questão de quantidade, porque, por exemplo, se você pegar uma salada com muitos folhosos, com frango, com ovo, com a proteína que você quiser, e você colocar uma colher de sobremesa de milho, ou um pouco de cenoura ralada, crua, ou até mesmo uma colher de sobremesa de feijão, para dar uma incrementada, pode ser um feijão branco, um feijão mulatinho, para incrementar. Sim, nesse caso pode. O que eu tô falando pra você com relação aos feijões, a ervilha, sopa de feijão, comer 2 conchas de feijão no almoço, porque aí a quantidade vai acabar extrapolando. Mas se você quantificar e dosar certinho, você pode colocar numa pequena quantidade sim na sua dieta cetogênica. Eu recomendo que você use um daqueles aplicativos que contabiliza a quantidade de energia, carboidrato, enfim, que você pode ir colocando tipo um diário, pelo menos nos primeiros dias, para você já começar a ter uma noção de quanto cabe daqueles alimentos que você mais consome na sua dieta cetogênica. E você, agora conta pra mim aqui embaixo, você conhecia a dieta cetogênica, você faz a dieta cetogênica, conhece alguém que teve bons resultados, foi pra saúde, foi pra estética? Me conta aqui que eu vou adorar saber. Deixa sua curtida no vídeo, porque isso me ajuda bastante. E se você não por aqui, não perde mais tempo, se inscreve agora no canal, ativa o sininho. Eu tenho vídeo novo todos os dias de dietas diferentes, alimentos que engordam e emagrecem, benefícios dos alimentos, receitas não só para low carb cetogênica, mas para várias condições de saúde, emagrecimento. Você vai adorar com certeza. Até a próxima, tchau, tchau!